A todos, amigos, seguidores, irmãos, familiares, desejo meu é que estejam desfrutando de paz, tenham sabedoria, consolo nos momentos necessários, tenham perseverança, não desanimem, mas que confiem em Deus e vençam todas as batalhas e sejam consolados em todas as aflições. Porque nós vivemos num mundo de desilusões, num mundo onde aquilo que agrada a carne tem valor e aquilo que é real está desaparecendo. A vida hoje se tornou apenas diversão no sentido de satisfazer todos os desejos humanos. Porém, nós vamos, conforme dissemos, hoje esclarecer aqueles versículos que nós falamos que no final nós faríamos, os versículos 11 e 12 do capítulo 3 do Evangelho segundo João. Conforme nós afirmamos, queremos esclarecer e como eles foram aplicados para Nicodemos. Antes, porém, eu gostaria de dizer a ti que estes vídeos que nós gravamos é para a glória de Deus, para divulgar as verdades que Ele revelou a todos aqueles que são dele. Por isso, se você tem prazer em divulgar a palavra de Deus, as verdades que estão registradas na palavra, você pode cooperar comigo, inscrevendo-se no meu canal, divulgando, comentando, compartilhando. Que Deus te abençoe. Como este capítulo 3 do Evangelho segundo João e certos versículos dele, como foram aplicados para Nicodemos e como são aplicados na atualidade por muitos teólogos, pastores e mestres. Porém, na mesma categoria de Nicodemos, não entendendo as realidades espirituais procedentes de Deus, mas tornando o Senhor como um que implora para ser aceito, como que dizendo: olha, me aceite, estou aqui, querendo que você se decida por mim. Deus quer te salvar. Porém, hoje é o dia aceitável da salvação. Decida-se. Me aceite, ainda agora, para entrar no céu. Como se ele fosse um mendigo pedindo esmola. Tudo isso é muito bonito, parece real para o homem. Mas algumas perguntas. Qual a vontade que o morto ali no caixão tem? Como pode esse morto decidir-se por algo, por alguma coisa? Como pode esse morto aceitar alguma coisa ou pessoa? Pois ele não tem mais discernimento, não tem mais raciocínio, não tem mais olhos. Ele não consegue mais pensar. Porque o espírito já saiu, já está na eternidade e ali é apenas um corpo que vai voltar ao pó da terra. Como pode esse morto ouvir alguma coisa se não for ressuscitado, como Lázaro ou o filho da viúva de Naim? Como pode um cego enxergar se não lhe forem abertos os olhos, como Jesus fez com o cego de nascença? Poderíamos lançar muitas outras perguntas, porém creio que estas já mostram a realidade da humanidade em sua origem diante de Deus. Espiritualmente ela está morta, separada de Deus, por ser origem adâmica ou do pecado original.
Adão pecou contra Deus e foi expulso devido à sua desobediência, e todos os demais são descendentes de Adão. E Adão foi lançado fora da presença de Deus, não podendo mais ter contato com o soberano do universo. Pode alguém negar que nasceu de um pai e de uma mãe em algum lugar, ainda que se transfira para outro ou é adotado por outro, se torne cidadão de uma nova pátria? Contudo, sua origem continua sendo a mesma. Por isso mesmo é que Jesus afirma a Nicodemo: em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e o que testificamos, o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Aí, aceite Cristo, mas o homem sem o entendimento dado pelo Espírito não aceita. Quem pode testificar do que não sabe? Só pode testificar sobre a vida espiritual aquele que a recebeu e foi por meio do novo nascimento espiritual operado por Deus, conforme João 1,13. Estes que nasceram de novo sabem o que é a vida espiritual com Deus, porque foram reconciliados com Ele. Vamos ver alguns versículos sobre esta reconciliação? Efésios 1,5. E nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Em Efésios 2,1, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. E no verso 2 do mesmo capítulo, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Por isso mesmo, em 2 Coríntios 5,17, lemos: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas, velhas, já passaram. Eis que tudo se fizeram novas. Após a ressurreição espiritual, aquele que foi ressuscitado com Cristo, conforme Colossenses 3, de 1 a 5, tem um novo pensamento, tem uma nova visão do mundo, tem uma visão da vida pós-morte no novo céu e na nova terra. Ele conhece as descrições da palavra sobre esse novo paraíso. Ele não espera em Cristo somente nas coisas da terra, mas em Cristo tem consolo, força, paz, para suportar as aflições da vida terrena. Porque sua esperança não é uma incógnita, mas a certeza de vida futura, sem nenhuma aflição, dor, morte ou lágrima, conforme Apocalipse 21, 3 e 4. O homem tem por necessidade exaltar o seu orgulho e afirma que tem um livre-arbítrio e não percebe que é um escravo. O orgulho é uma realidade do homem. O livre-arbítrio, uma mentira, porque foi perdido por Adão. Adão decidiu morrer e não viver com Deus em toda a eternidade. Por isso mesmo, a separação de Deus é chamada de morte, morte espiritual. Cortou, rompeu as relações com o Deus vivo e verdadeiro. Essas coisas que Nicodemos não entendia. E que muitos teólogos, pastores, missionários e pregadores da atualidade não entendem. Isolam alguns versículos do texto e do contexto e trazem todas as decisões para o ser humano, fazendo com que o sacrifício de Cristo seja eficaz apenas se o homem se decidir em aceitar. Você tem a certeza da salvação, porque o Espírito Santo operou em você, o novo nascimento e a ressurreição espiritual? Ou você ainda pensa que aceitou Cristo e, portanto, merece a salvação, que Ele está agora para te servir? Pense.
comentando, não há como, à luz da palavra de Deus, toda contextualizada, aceitar as pregações interpretativas, porém sem o entendimento que estão propagadas, estão sendo propagadas na atualidade. Estas pregações estão valorizando o ser humano e mostrando um Deus volúvel à semelhança do homem. Elas negam o poder do Deus, especialmente a justiça, e ao mesmo tempo fazem do amor de Deus o mesmo que as entidades assistenciais. Um amor que está destituído da verdade. Não creio que estão certos, porque fazem com que as pessoas se acheguem aos templos, porém, por interesses humanos e coisas terrenas. Não falam da justiça de Deus, que faz o homem se conhecer por dentro e se sentir pecador diante do Pai Celestial. Não pregam as verdades porque isso não atrai o homem e os templos ficam vazios, a sua comunidade não fica exaltada. Parando por aqui. Pense nisso, medite. Deus te abençoe. Ninguém pode negar as verdades escritas por Deus. Deus te abençoe.